Ações cíclicas, como já indica o nome, se trata de algo que funciona em ciclos. Uma ação cíclica é aquela cujo desempenho é afetado pela economia como um todo. Já vai deixando o seu like, se é novo ou nova no canal, se inscreva agora e descubra as principais tendências do mercado brasileiro. Então não perde tempo, vem para o Trend Squad. Consumo cíclico é um setor caracterizado por empresas que possuem seu desempenho fortemente influenciado por variáveis econômicas. Quais são elas? Inflação, taxa de juros, variação do câmbio, entre outras. Sendo assim, consequentemente, as vendas serão altamente impactadas por esses fatores econômicos. Gosta do canal e gosta das análises? Então, contribua com o canal, com satoshis via Rede Light. Me siga também nas redes sociais, onde eu mostro diariamente várias dicas no day trade e aprenda uma técnica bastante simples, que vai melhorar a tua performance e te ajudar a ter sucesso no mercado. O Ibovespa na sexta-feira abriu em queda, abriu aqui com 0,36, mas ainda resistiu bem aos 119 mil pontos, né? Terminou com ligeira alta de 0,04. Engata a nona semana de alta, é a maior sequência desde 2013, mas aqui a gente já tem a divergência nos 120 mil pontos. É claro, né? Como a gente tem barra grande e o número inteiro, provavelmente aqui mais um teste até o Ibovespa confirmar que é divergência. Porque o primeiro ponto é essa barra grande aqui, do dia 14. Semana, já em decisão aqui no 120. E o mês, né, que ainda segue de lado. Então, a versão global ao risco na sexta-feira derrubou as ações de empresas exportadoras de commodities, não foi suficiente para impedir mais uma alta aí do dia, né, para o Ibovespa, encerrar, apesar de ligeira alta. E na semana, conseguiu aqui sustentar um ganho também ligeiro de 0,18. Então, aqui no mapa, a gente vê que as commodities, né, principalmente Petrobras, que terminou com 3%, Vale, né, com 1%, piora da expectativa para o desempenho da economia global, né, portanto, consequentemente, a demanda por commodities. E esse ambiente de cautela se instalou após dados da atividade mais fracos do que esperado nos Estados Unidos, Europa, né, dados PMI, Japão também, reforçando temores de recessão. Né, um dia após uma semana também de decisão de política monetária, né, dos bancos centrais do Reino Unido, Turquia, Noruega e Suíça têm elevado as taxas de juros. Inglaterra, inclusive, né, já vai se aproximando dos Estados Unidos, né, já tem 5%. Para a Europa, a situação não está nada boa. Né? Então, aqui, utilidade pública, teve um bom movimento, bancos, nem tanto, varejo, né, um bom movimento, indústria, tecnologia, com TOTS com 2,76. No consumo, destaque aqui para JBS, Raio nos transportes e TIM em comunicações. Então, aqui a gente tem os setores, setor imobiliário disparou, financeiro, está aqui o Ibovespa, aqui as small caps, também fez uma boa recuperação, utilidade pública, elétricas, fundos imobiliários, indústria, materiais básicos, né, também que já perdeu o lugar faz tempo, e consumo também vem avançando. É claro, né, que a gente tem já, desde o fim de março, né, uma alta rotatividade aí, saindo, né, do setor de commodities, né, como petróleo e minério, e optando por papéis aí de ações cíclicas, né, que é o que eu vou abordar hoje no vídeo. Então, varejo, construtoras, né, aqui, ó, o setor imobiliário. Peças, né, autopeças, também, né, que
Num cenário de taxas de juros elevadas, né, esses setores, a tendência é perder, porque eles não são tão resilientes, né? Ou seja, quando a economia sofre algum choque, né, eles não são muito resilientes, eles não conseguem reagir muito, eles perdem muito, né? É o contrário. Então, quando eles têm variáveis como inflação, taxas de juros e uma atividade econômica fraca, que é o que está acontecendo, aí nós temos o setor cíclico. Então, eles comumente são fortemente impactados, né, por crises, as variações nas taxas de câmbio, né, como as companhias aéreas, entre outros fatores. Só que a gente tem um bom exemplo, né, para mostrar um setor que é totalmente o oposto, né, que eles resistem a determinados choques, né? Por exemplo, o setor de energia. Por quê? Porque geralmente o setor é fortemente influenciado por quem? Pelo Estado, né? Então, as receitas dessas empresas são dependentes dos contratos, né, de concessão, das tarifas que são estipuladas pelo governo, não é mesmo? E, portanto, né, independentemente da situação econômica do país, as pessoas e as indústrias vão continuar consumindo o produto, que é o quê? A energia, o que vai tornar a volatilidade dessas receitas e lucros no setor muito menor, não só para energia, mas também para comunicações. Ninguém vai deixar também, né, de ter ali a sua internet, o seu telefone, né, que é necessário, né? Outra, indústria farmacêutica também se enquadra no exemplo. Por quê? Ah, porque tem crise, ninguém vai deixar de produzir remédio, não é? Eles são produzidos, continuam a ser produzidos. Então, se você ficar doente durante uma crise, o que que vai acontecer? Você vai ficar doente, você vai deixar de tomar o remédio? Não. Você vai a uma farmácia para comprar o remédio, né? Para tratar a sua doença que você está passando. Agora, os setores que são altamente afetados por crise econômica, né? A gente tem aqui setor imobiliário, os bancos também, né? As taxas de juros. E o que importa aqui para os bancos, né? Se tiver uma taxa de juros muito elevada, também fica complicado, porque as pessoas não têm como pegar empréstimo, né? Dada também, no momento atual, a alta inadimplência que a gente tem, né? Então, para o setor bancário não é muito bom. A indústria, né? E o consumo, que a gente tem aqui varejo, tanto têxtil, né? As fábricas de roupas, de tecidos, né? Roupas, né? Vestuário, calçado, e também o varejo alimentar. A gente também tem a aviação, nas companhias aéreas, a indústria de automóveis, né? Autopeças, né? Inclusive falei no último vídeo de alguns exemplos, como o MYPK3, hoje eu vou falar também de outra. Todos esses setores, né, todas essas empresas são altamente afetadas pela atividade da economia. Então, se tiver uma crise, né, você provavelmente vai dar muito mais ênfase em comprar um remédio caso você esteja doente, do que, né, você vai pensar duas vezes antes de, vou trocar, será que eu troco meu carro ou vou viajar? Então, não vai, né? Complicado. Ah, mas e o varejo? O varejo é afetado? É. Você vai comprar menos, né? E aqui nas ETFs, a gente tem aqui Europa, né, que fechou em baixa, Estados Unidos também, né, tudo com a preocupação aí das taxas de juros, há uma cautela muito grande ainda, né, com a economia global, né, em meio aí a política monetária, ao aperto, né, dessa política monetária. Então, para a Europa também, né, a semana foi fraca, Brasil e a China. Então, aqui o Ibovespa provavelmente vai fazer mais um teste no 120, mas depois disso, dá sequência aqui à divergência de baixa. Então, é que eu vou começar
Eu separei 10 ações, vou começar aqui com metal leve. Leve 3. O que a gente vê aqui para a Leve 3, né? O último movimento dela forte foi em 14 de junho, que ela deu uma acumulada aqui, tá vendo? Dos 42, né? Mas vamos aqui para baixo primeiro. O ponto dela, né? A zona de decisão foi esse aqui, 29. Ela fez o primeiro movimento em 28 e no início de maio ela confirmou. E aqui a gente tem outra zona interessante, que é a barra grande e essa zona de gap que não foi fechada aqui, dia 11 de maio, os 32,50. E aqui a gente já vê de cara no diário, né, que a gente tem uma divergência aqui. O primeiro movimento de metal leve é 43. No entanto, como ele está aqui numa faixa 50, que a máxima da semana anterior foi 45,17, e essa semana ela se aproximou dos 46. Então, aqui a gente tem mais um movimento. Como ela já vem mostrando exaustão e deixando padrões aqui de indecisão, mais um movimento na faixa aqui 50, se aproximar outra vez desses 46 até confirmar. A gente tem aqui uma divergência de baixa. O problema de metal leve está aqui embaixo ainda. Não é nem 36, na verdade é aqui, ó. A faixa de R$ 38. É aqui que está o problema, porque se perder, aí a gente tem 32,50. Tem um grande vazio aqui. Semana, ó, divergência que a gente vê aqui. Tem o primeiro movimento que é 43, né? Porque a barra aqui da semana anterior é grande, então se aproximar dessa abertura. O mês de metal leve, olha, o mês de maio foi bem forte, né? 43%. Então, o que a gente vê aqui é que a tendência é continuar. O movimento que surgir vai ser pequeno. Por enquanto, esse. Agora, né? Se perder os 38, aí a gente tem a faixa aqui de 32,50. Mas tudo indica que ela vai continuar. Por quê? Como o metal leve já se aproximou dos 46, a próxima máxima aqui está nos 48. Então, ela pode reverter com maior força ali. Porque aqui um movimento, né? Por enquanto, aqui um movimento simples de correção, sem grande barulho, né? Porque vocês estão vendo a barra de maio aqui, o movimento tem força. E a gente vê que as correções também não são tão profundas assim. O maior que foi aqui é de 2020. Tão intensas, né? E há papéis muito pior, garanto. 3 meses que a gente tem aqui, abril, maio e junho, a gente tem aqui 64%. E em 12 meses, né? Aqui 2020, foram 27%. 2021, a gente tem 52%, ela terminou com 52%, metal leve. 2022, 17%, não foi tão forte, porque aqui, ó, faixa de 28%. Muito vendedor atuou aqui, mas ela conseguiu reverter. E no início do ano, né, por enquanto, até agora, nesse primeiro semestre, está aqui 66%. Então, ela tem tudo para continuar, ainda testar aqui os 48%. Mas aqui a gente já vê uma ligeira divergência, né? Caminho aqui dos 43. Magazine Luiza. Bom, Magazine Luiza, assim como, inclusive, eu comentei na semana, Eduque, entre os papéis, CVC, Brasil Foods, Qualicorp, Rapvida. Desde o fim de março, a gente vê um movimento aí de forte recuperação, uma reversão de muito papel
né, que caiu para caramba, né? As ações que mais sobem no atual momento são exatamente as que mais caíram, né? Magazine Luiza, Eduque, a CVC, porque são ações que as pessoas, né, no passado elas se desesperaram, né, e venderam quando já não vinha mais saída para aquilo, que elas seguraram até, né, esperaram até o último instante. Aquilo já estava, né, no buraco e elas, muita gente segurando. Magazine Luiza foi um exemplo. Então, aqui, o que que a gente tem para Magazine Luiza? A Magazine Luiza, na quinta-feira, abriu com gap, ainda não fechou. O que a gente vê aqui, apesar de que nos 5 minutos, né, não tem liquidez nenhuma, mas o que a gente pode ver aqui é que é muito, muito doji, aqui na faixa de 3,50. E ela, essa semana, tá aqui a mínima dela, onde justamente ela rejeitou na quinta-feira, e a máxima da semana foi a 3,89 que ela fez. Aqui, ó. Então, aqui para Magazine Luiza, é o que a gente pode ver é que foi aqui, né, em fevereiro, que ela rejeitou os R$ 4, né, já para o final, aliás, do mês, e aí começou aqui a flutuar num triângulo, ela está formando um triângulo aqui, por enquanto, já aqui no semanal, que é mais fácil de visualizar, ó. Foi aqui na semana do dia 13, né, ela confirmou os 4, e desde então está flutuando aqui no triângulo. Então, aqui, a base desse triângulo está aqui nos R$ 3, inclusive a gente ainda vê muita sombra. Se ela confirmar esse triângulo, que eu já tenho um movimento grande aqui, do engolfo de baixa de 4 de abril, aí ela volta a R$ 2. Né? Aí a continuação aqui desse triângulo, né, um triângulo simétrico, é a continuação do movimento prévio, se ela perder esses R$ 2. Ou, para ela reverter, a primeira resistência que a gente tem aqui é a faixa de 5,50 a caminho do 7, que foi esse engolfo aqui. Magazine Luiza tem um grande vazio ainda, a caminho de 10,50, porque foi essa barra aqui, 16 de novembro de 2021, que confirmou aqui o fractal. Então, aqui ela está flutuando. Portanto, né, a gente ainda vê continuação aqui de mais uma flutuação até ela definir movimento. A gente vê também o gatilho aqui em 15 de maio, outro engolfo. Portanto, a probabilidade é de voltar nos 3 aí na próxima semana. A mínima dessa semana está aqui nos 3,45 ainda, ainda não confirmou a faixa 50, que ela pode confirmar, porque o que a gente vê aqui é a continuação, e a caminho aqui desse número inteiro. O mês de Magazine Luiza, olha, um pequeno triângulo que vai sendo formado, mas a zona importante dela está aqui nos R$ 7, vendo aqui que é abril, que engolfou, falso pimbar em março, abril, engolfou. Mesmo porque a gente tem por aqui no 6 a mínima da pandemia, e olha aqui, que ela cai desde fevereiro de 2021. E aí, saindo aqui do 7, ela tem esse movimento aqui de novembro, 2021, que é a faixa aqui dos 10,50. É esse movimento aqui para a Magazine Luiza. A reversão, na verdade, é que o movimento, né, só vai ganhar destaque aqui na faixa de 14,50 ainda. Então, ainda tem muito que andar aqui para a Magazine Luiza recuperar. Vamos ver 3 meses, ó, pequeno triângulo, barra grande, pode voltar a 7. Você vai confirmar, só Deus sabe, e a gente tem caminho 10,50. Em 12 meses, ó, isso aqui foi só 2021, 71%. Ano passado, 62%, e por enquanto, 30%. Né? Tá querendo aqui recuperar, que é a faixa aqui do 7. Então, as ações que mais sobem, né, são exatamente as que mais
caíram, né? E também, quando a Bolsa, quando o Ibovespa começou a cair, que foi em 2000, meados de 2021, em junho, então, se a gente olhar, né, pegar nesse período, essas mesmas ações ainda acumulam quedas, né? O Duque, a Magazine Luiza, CVC, Via Varejo nem se fala, né? Então, para ela se recuperar, a Magazine Luiza se recuperar, ai, ai, é preciso de um grande movimento aqui para ela recuperar. Muito mesmo. Só o que ela já desvalorizou, né? Recuperar não vai ser fácil. Então, aqui essa probabilidade desse triângulo, né, já deu gatilho aqui na semana de 15 de maio, né? Probabilidade de voltar a 3. E a faixa de R$ 7 é a zona de decisão. Vamos olhar Arezo. Vamos Arezo está brigando aqui em 80, né? Ela só reverte se perder aqui os 74. Ela pode voltar a R$ 70, tem um gap aqui, aliás, dois, ó, de 26 de maio e esse do dia 25. Tem um aqui e outro aqui. Pode voltar a 70 se perder os 74, pode fazer o movimento. Porque a zona de decisão dela foi essa aqui, 68,50, né? Fundo duplo, e ela praticamente já terminou o movimento. Tinha um gap aqui também, de fevereiro, tenho a média aqui nesse nível, portanto, agora ela precisa confirmar. Mas provavelmente vai confirmar, porque a gente tem aqui movimento de alta. Olha a semana, né? Um estilo aqui, um estilo de um sanduíche, né? Um hot dog aqui, ó. Fez o primeiro, voltou, agora outro. Para quê? Para terminar o movimento. O movimento dela termina aqui em 86,50. Daqui é que ela pode reverter, porque por simetria a gente tem esse movimento, que é justamente aqui a faixa dos 70. Então, a probabilidade maior dela continuar, porque foi aqui que ela reverteu, né, na primeira semana de fevereiro, está aqui o final de janeiro, em fevereiro, na primeira semana, confirmou. E aí, daqui é que entra esse movimento a caminho dos 70, aquelas zonas de gap. Porque a briga aqui de Arezo, a máxima dela está no 104. A briga dela aqui é nessa barra grande, de novembro, primeira semana, onde muito papel reverteu também. R$ 100. Tem muito vendedor ali. Então, a tendência dela aqui é continuar. Ó, mês a mesma coisa. Ela está brigando nesse nível desde julho de 2021, que é aqui os R$ 100. Ela fez esse primeiro movimento, se aproximou, depois voltou no ano passado, em novembro. Aí é que o falso pimbar engolfou. Então, aqui, se ela voltar a superar 86, aí vem a 100. Mas daqui eu acredito que ela volte em 70 para aí sim terminar. Ela fez aqui o primeiro movimento, esse falso pimbar em março, e aí reverteu aqui em 90. Agora, em janeiro, ela repetiu o mesmo movimento, se você prestar atenção aqui, só que aí a correção foi um pouco maior, que está a mínima do ano dela aqui, por enquanto, no 58. E aí agora ela vai voltar. Daqui é que ela pode fazer mais um teste no 70, quem sabe, né, se ela consegue voltar ao 100. Porque a barra é grande, né? 3 meses, aqui Arezzo tem um grande alargamento, portanto, a tendência aqui é continuar. Barra grande, olha, caminho desses R$ 100. Em 12, olha aqui, ó. Em 12 meses, tá a briga, um cabo de guerra aqui nesse intervalo. Né? Tem muito vendedor atuando aqui no 100, né? Então, olha, eu tenho indecisão, indecisão e grande indecisão. Indecisão maior foi no ano passado. Grande indecisão aqui, apesar dela ter
alcançado 104, né? Mas ainda não confirmou aqui esse número inteiro. Então, como eu tenho, além de eu ter sombra exposta para cima, eu também tenho aqui para baixo, que é esse movimento aqui de 2020. Vendo que ela corrigiu bem, né? Desvalorizou bem, mas entrou muito comprador aqui nos 35, conseguiu ainda uns 7,38 de valorização no ano, né? No em alta. Mas está muito complicado aqui. Portanto, assim como eu tenho sombra aqui para cima, eu também tenho essa. Mas o problema aqui de Arezzo é a faixa dos R$ 60. É aqui. Então, a tendência para ela é continuar. Se perder 74, aí volta para cá, nessas zonas de gap. Tecnos. Tecnos também não tem liquidez nos 5 minutos, numa hora também é complicado, né? Porque tem muita sombra e para pegar o stop é 2 palitos, né? O que a gente vê de técnicos aqui de cara é uma divergência. Ela nessa semana foi a 3,31, a máxima da semana anterior 3,20. Ainda está brigando nesse número inteiro, que ela ainda não confirmou. Só que aqui, como ela fez 3,30, a gente tem a zona importante aqui de 3,50. Então, o que me dá a ideia aqui é que ela vai se reverter, vai ser aqui. Ó, tá vendo aqui? A longa sombra. Porque o ponto que ela, a zona de decisão dela, que foi no início do ano, foi justamente o número inteiro também, os R$ 2. Mas o ponto mais importante está aqui, que é a semana de 13 de fevereiro, onde ela confirmou os 2,50. Ainda assim, voltou em março, um mês depois, e aí confirmou os 2,50. E essa foi a zona mais importante dela. Mas ela começou aqui, no mês de janeiro, nos R$ 2. Então, ela ainda pode testar os 3,50 para fazer aqui o primeiro movimento, né? Que o primeiro movimento é 3, e aí confirmando justamente os 2,50, porque foi o ponto de reversão dela e barra grande. Ela tem um grande vazio aqui ainda, né? Até o começo do ano. Mês, tá vendo aqui muita sombra ainda, né? E outra coisa importante aqui, outro detalhe aqui, é que Tecnos tem um ombro, cabeça a ombro invertido. Mas a neckline de Tecnos é o 4, é a faixa de R$ 4. Ela deu uma acumulada aqui também, olha, ela deu um gatilho aqui em abril de 2016, e aí foi acumulando, né, ao longo de 2016, boa parte de 2017, que acabou confirmando. Confirmou aqui em março de 2018 essa acumulação. Praticamente um topo duplo aqui. Então, é que nos R$ 4 que ela vai, né, confirmar o movimento. Ela tem isso aqui para refazer. Todo esse movimento aqui para refazer. Inclusive, pode até medir também. Aqui, mais ou menos. Ó, R$ 7. Olha a barra aqui, ó. Barra de dezembro de 2014. Ela tem esse movimento aqui para refazer. 3 meses, ó. Tá vendo divergência, começa a trabalhar aqui no movimento e vem a caminho aqui do 7,50. E aqui eu também tenho resistência importante, próximo aos R$ 10. Então, ela vai refazer aqui esse movimento, 7,50. E no ano, ó, divergência, né? Tudo depende aqui da faixa dos R$ 4. E aí a gente tem barra grande aqui para cima na faixa de 7,50. Então, aqui no ano, 2013 com 35,
2014, péssimo, 50%. 2015, mais 50%. 2016, ligeira alta. 2017, deixou aqui um padrão de baixa, né? Uma estrela cadente. 2018, 30. 2019, 46, alta. 2020, pandemia, 63%. 78% de alta em 2021. Sem grande movimento no ano passado, terminou com 5. Então, ela vai acumulando aqui, que é para dar, para fazer aqui tem um bom movimento para refazer. Uma boa recuperação aqui. Então, técnicos, tem aqui, por enquanto, uma divergência escondida, né? Que é para continuar aqui o movimento até a faixa de 3,50 ainda. E ela tem o ombro cabeção invertido, um gráfico maior, que se confirmar os 4, tem um bom potencial ali, um bom movimento. Grendene, bem lento aqui agora, para ver se eu te apagar isso aqui. Deixa eu dar aqui ver se vai aparecer as linhas, os suportes ali. Não sei o que está um pouco lento aqui. Ó, deixa eu ver. Pronto. Não apareceu aqui ainda, mas pronto. Bom, Grendene, que tem aqui, a continuação também. Agora vem a caminho de R$ 8. Vê que as correções aqui, movimentos de correção são bem pequenos. E o ponto que ela começou a reagir está aqui, olha, 27 de fevereiro. Aqui na faixa de 5,50. Mas a zona que a gente tem que ter mais importância aqui, né, que tem mais peso, é os R$ 6 ainda. Olha aí a semana também, um sanduíche, né, igual arezo. Se fosse um sanduíche aqui, a caminho de R$ 8, que foi o ponto que ela reverteu, final de maio de 2022. Então, aqui em 8 é que vai haver um possível movimento de reversão. Por quê? Deixa eu olhar para simetria, tem isso aqui. Ela voltar a 7. E, ó, falso pin-bar. Então, o falso pin-bar, o que que nos indica? Um limite de movimento, que a gente tem aqui a continuação, então, a caminho de 8. Tá vendo aqui que ela deu o primeiro movimento, final de fevereiro, mas só confirmou de fato em 10 de abril. É os R$ 6, a zona mais importante aqui. Então, ela começou a reagir aqui. E aí, por simetria, vem a 7, volta, e aí tem o 8,50 ainda. Ó, porque aqui, tá vendo que ela começou a reagir, que também em janeiro, ela começou a engolfar, divergência, começou a engolfar, não é? O 100% está nesse número inteiro aqui. Então, ela pode refazer movimento, 8, faz o teste do 7, que eu tenho um gap aqui também que não foi fechado, ó, pequeno gap. 7, volta aqui no 8,50, e aí, daqui, é que o movimento pode ser maior. Ainda tem muita sombra aqui na faixa de 9,50. E essa é a máxima histórica dela. Isso aqui é 2021, R$ 10. Vamos ver os 3 meses de Grendene. Ó, vendo aqui, próximo nível, né, da projeção, R$ 9,11, porque eu tenho barra grande.
Ela tem essa sombra aqui para ser testada, a barra grande aqui do início de 2020, né, 38% de desvalorização. O problema aqui de Grendene é 4, tem muito comprador aqui nesse nível. Barra grande sombra. O problema dela está aqui para baixo ainda, né? Nunca se sabe. E no ano, por enquanto, ela tem 48,52 de alta. Mas ano passado, menos 27. 2021, 13,5 de alta. E 2020, pandemia, 30%, que ela ainda deu uma recuperada, mas o que a gente tem aqui é um padrão baixista, é um engolfo. Depende muito aqui dos R$ 4, né? Muito suporte aqui ainda. Então, a tendência para a Grendene, ainda tem um pequeno movimento ali, é voltar aqui, né? Caminho aqui de R$ 8. Esse aqui é o movimento para a Grendene. Cirela. Bom, o setor também que é bastante afetado, né? Principalmente com taxa de juros. A Cirela, nessa semana, deixa eu ver aqui na semana, ela foi a R$ 20. Aqui não está aparecendo aqui as minhas linhas, não sei por quê, mas pronto. Na semana que ela veio a R$ 19,90, fez máximo, né? Próximo aqui aos R$ 20. E o que a gente vê também em Cirela uma ligeira divergência, mas a tendência para ela também é continuar, mesmo porque tem grande potencial para Cirela, MRV e direcional, com retorno do programa e do governo, né? Minha Casa Minha Dívida. Só que aqui, Cirela, inclusive nos 5 minutos, que a gente vê ainda é grande indecisão aqui na faixa de 19,50. Então, a gente tem o primeiro movimento aqui em 19,30. Eu tinha aqui marcada a, a zona aqui embaixo, acho que é 19,25. Ela tem isso aqui para refazer, né? Aqui o movimento da sexta-feira, ainda mostrou grande indecisão aqui, mas superou. Ó, falso pin bar da quinta-feira, ainda não confirmou 59, 19,50. E o problema de Cirela, o primeiro movimento dela aqui é a faixa dos R$ 18, inclusive tem o gap, né, dia 25 de maio, não foi fechado. E o problema dela é 17. Cirela, a zona de decisão foi aqui embaixo, R$ 15. Vendo aqui, olha, que ela começou em 17 de abril, mas só confirmou no início de maio. Ó, uma ligeira divergência, que a tendência para ela é continuar. Porque Cirela já terminou aqui o movimento também. O pivô de alta que ela formou aqui, os R$ 13, né, no final de março. Tinha o movimento aqui até essa barra grande, que é novembro, 18, e a longa sombra, movimento aqui de outubro. Então, aqui o primeiro movimento dela é 18. Ela, para reverter, tem que perder os 17, porque a barra aqui é bem grande. Semana 22 de maio. E o mês? No mês tem um padrão também de continuação, fundo duplo, né? Continuação vai depender agora o vértice aqui de Cirela, que é justamente esse 19,50, né? Ampliar movimento até o 22, porque estão vendo aqui a indecisão dela em junho de 2021 e confirmou no mês de julho. Então, essa barra que deu origem ao movimento. Ela ainda lutou bastante aqui no início de 2022, até abril, aí os vendedores, né, reverteram nos 15, depois em maio que ela voltou a ganhar força aqui. Aqui, ó, tem outubro, novembro, mais um teste aqui dos 12, que é o movimento aqui da pandemia. A mínima está aqui embaixo ainda, né, faixa de 9,50. Mínima histórica dela daqui para baixo, em 65.
Então, aqui a gente tem fundo duplo, vai depender muito aí dela confirmar a faixa 50, onde ela está brigando aqui. 3 meses, ó, continuação, 22. Ela começou a reverter no início de 2021, tá vendo aqui? Apesar dela ter testado a abertura, né, do final de 2020, né, mas ainda assim deixa um padrão baixista aqui. Então, os compradores não tiveram grande força para jogar o preço além dos 25. E aí começou. Depois ainda voltou a grande indecisão em abril, até confirmar em julho. Então, a gente vem a caminho de 22 ainda, Cirela, né? Em 12 meses, olha, padrão baixista em 2020, a gente tem aqui um falso pin-bar. 2021, menos 44%. Ano passado, menos 13,92%. Ainda avançou, mas os vendedores, né, já trataram da saúde aqui nos 19,50, por isso que está brigando aqui. Por enquanto, o movimento está forte, com 55,97. Tendência ainda é continuar aqui até 22, né? Então, aqui, por enquanto, ligeira divergência e Cirela em 18. Mas a tendência aqui para o papel é continuar, né?